Durante o milênio de Cristo, a terra será restaurada a um estado semelhante ao Éden. A maldição imposta pelo pecado será parcialmente revertida, trazendo abundância e harmonia para toda a criação. E hoje eu vou estar falando sobre o que vai acontecer no milênio de Cristo, conforme a palavra de Deus nos ensina. Então eu vou começar falando sobre a natureza no milênio, né? O clima e a terra serão renovados. Nós temos a referência em Isaías 35, versículos de 1 a 2, que o deserto e a terra seca se alegrarão, o ermo exultará e florescerá como narciso. Então está dizendo que o deserto florescerá e haverá fartura de alimentos. A terra produzirá sem esforço e não haverá fome. A referência é em Amós 9,13. Os montes destilarão vinho novo e todas as colinas se derreterão. Haverá harmonia entre os animais. Isaías 11, versículos de 6 a 8, diz que o lobo habitará com o cordeiro, o leopardo se deitará junto com o cabrito, e o bezerro e o leão andarão juntos. E um menino os guiará. Então está dizendo que os animais não vão ser mais violentos e nem predadores. Eles vão estar em harmonia também com os seres humanos. Até mesmo as cobras venenosas não vão causar mais dano. Isaías 65, 25 diz: o leão comerá palha como boi, e o pó será a comida da serpente. Depois, Ezequiel 47, versículos de 1 a 12, fala que um rio sairá do templo e vai curar as águas do Mar Morto, e haverá muitos peixes. Aqui Ezequiel está tendo uma revelação sobre o templo do Senhor, e é exatamente nesse período do governo milenar de Cristo. A chuva também será abundante, mas para os obedientes. Zacarias 14, 17 diz: se alguma das famílias da terra não subir a Jerusalém para adorar o Senhor, não haverá chuva sobre ela. Nós estamos vendo aqui uma condição. Por quê? Porque Deus não vai tirar o livre-arbítrio das pessoas. Porque essas pessoas, elas não são diferentes das outras dispensações bíblicas. Essas pessoas que vão estar no milênio, especificamente aquelas que são sobreviventes da grande tribulação, são elas que vão povoar a terra novamente. Então essas pessoas, elas vão ainda ter o livre-arbítrio, essa escolha. Só que diante de um governo perfeito de Cristo, quem é que não vai escolher e adorá-lo? Sem a influência de Satanás, porque nesse período ele já vai ter sido preso no abismo e vai ficar ali por 1000 anos. Então você vê que as pessoas, elas vão andar em obediência a Cristo, até porque o governo dele vai ser rígido. Ele vai vir com uma mão bem pesada. Todos vão ter que obedecê-lo. Bem, as pessoas no milênio, né? Essa é uma parte importante do assunto sobre o milênio. Porque quem que vai estar com Cristo nesse período? Vamos lá, em primeiro lugar, a igreja. A igreja que foi arrebatada, que esteve com ele nas bodas do Cordeiro. A igreja vai estar governando com Cristo desde Jerusalém. Também as pessoas que morreram durante a grande tribulação pelo anticristo. A Bíblia fala que eles vão ressuscitar e vão se unir à igreja de Cristo. Então, aqui está falando sobre a primeira ressurreição dos mortos, que acontece em etapas. Não acontece tudo de uma vez, ok? E também os israelitas que dormiram no Senhor, da antiga aliança. Eles vão entrar no milênio e também vão estar com Cristo, ok? Lembrando que a primeira ressurreição aconteceu já há 2000 anos atrás, porque Cristo, ele foi feito a primícia dos que dormem. Então, a primeira ressurreição acontece em etapas. Não é tudo de uma vez, como muitas pessoas ficam com essa dificuldade de entender a palavra de Deus, tá? Sobre essas pessoas não tem mais o poder da segunda morte, que é a separação eterna de Deus. Tá? Então as pessoas vão viver mais tempo. A longevidade será restaurada, semelhante à época dos patriarcas antes do dilúvio. Lembra que a terra será restaurada parcialmente. E lá no final eu vou explicar por quê.
Isaías 65:20 diz: não haverá mais nela criança que viva de poucos dias, pois o jovem morrerá de 100 anos. Lembra que eu falei que as pessoas que são sobreviventes da grande tribulação, elas vão povoar essa terra e, apesar de estarmos no governo de Cristo, vai haver morte. E isso precisa ficar bem claro, né, no entendimento das pessoas. Por quê? Vai haver, porque essas pessoas não estão no estado de eternidade. Quem vai estar no estado de eternidade são aqueles que vão ressuscitar. Esses sim estarão num corpo glorificado. Mas quem vai entrar no milênio, que os sobreviventes, no caso, e aqueles que vão nascer durante o milênio, eles vão estar ainda no estado da condição do homem pós o pecado. Ok? Vamos lá. O governo será justo e perfeito. Cristo governará com mão de ferro. Não haverá uma corrupção ou injustiça. O governo dele vai dar certo. As pessoas que ele vai colocar para governar como reis e sacerdotes são pessoas justas, corretas, e vão estar bem posicionadas nesse planeta e vão corresponder com Cristo durante todos esses 1000 anos. Salmo 72, verso de 8 a 14 diz: ele livrará os necessitados que clamam. Aqui o salmista está dizendo que o Messias ele vai suprir as necessidades dos pobres. Apocalipse 19:15 confirma que com vara de ferro ele regerá essa terra. As nações, né? Haverá paz global. As guerras cessarão e não haverá mais exércitos treinando para batalhas, porque haverá paz sem fim. Isaías 2:4. Eles converterão suas espadas em relhas de arado, nunca mais aprenderão a guerra. Que coisa tremenda, né? Quando eu paro para ler esse versículo, eu fico maravilhada, porque a terra vai ser uma terra de trabalhadores, pessoas que vão estar servindo ao Senhor e fazendo com que essa terra seja frutífera. As pessoas adorarão ao verdadeiro Deus. Todas as nações subirão a Jerusalém para adorar o Senhor, né? Zacarias 14:16 fala sobre isso. Eu falei no início do vídeo que a terra será parcialmente restaurada. Por quê? Porque nós ainda não estamos no estado da eternidade. Essa terra, apesar de passar por esse processo de renovação com o governo de Cristo, com a presença de Jesus entre os povos, a maldição do pecado enraizou profundamente o planeta. Então a palavra do Senhor diz em 2 Pedro 3:7, mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra se reservam como tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Então essa terra que nós vemos, ela vai ser restaurada. Mas no final do milênio, quando o Senhor estabeleceu o trono branco, e ele vai destinar os ímpios para o fogo eterno, ele vai destruir essa terra. E ele vai fazer um novo céu e uma nova terra. E então vai acontecer o estado de eternidade. Não vai haver mais morte, não vai haver mais dor, porque todas essas coisas ficaram para trás. O próprio Deus vai habitar com o seu povo na terra, né? Então não vai haver mais separação entre céu e terra, porque vamos habitar juntamente com o Senhor. Mas esse é um assunto para um outro vídeo. O vídeo de hoje fala sobre o milênio, fala sobre esse momento maravilhoso que vai acontecer aqui nessa terra, em que Cristo vai estar treinando os seus para que possam viver na eternidade, porque 1000 anos nós cremos que vai ser esse período de treinamento, né, para tudo aquilo que nós vamos viver no reino eterno. Amém? E se você ainda não tem essa esperança no seu coração, porque você ainda não aceitou a Cristo, não está vivendo a promessa que Ele nos deu de nos salvar. A salvação hoje é pela graça, por meio da fé, em Cristo Jesus.
Então, se você receber a Jesus em sua vida, em seu coração, você vai ser participante de todas essas promessas. Você não ficará para trás, porque fiel é aquele que nos fez essa promessa e viveremos tudo isso que está aqui, tudo isso que eu falei. Mas é necessário você se colocar diante de Deus em Cristo Jesus.